Olá, saudações pessoal. Vamos hoje, para a nossa aula sobre os métodos de conservação Self-Life de grãos in natura e produtos alimentícios. Bem, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os métodos de conservação dos alimentos, para vocês entenderem um pouco mais desses meandros, do que se passa na tecnologia de alimentos, aí no processo de elaborar mecanismos, tecnologias para simplesmente suprir a necessidade de muitas empresas, e também de muitos agricultores e outras demais pessoas que produzem muito ou que trabalham com uma grande quantidade de alimentos, para que elas possam conservar seus alimentos por um período maior de tempo. Qual que é a importância dos métodos de conservação? Bem, sobressalto, sobremaneira, aí está sobre o mecanismo de, principalmente, evitar que os produtos ali obtidos durante a colheita, que os alimentos obtidos durante a colheita, evitar que eles simplesmente se degradem, e se percam. Ou seja, para evitar simplesmente uma perda, para evitar simplesmente, né, que tenha-se aí um prejuízo com o descarte de alimentos que foram colhidos e que depois, posteriormente, perderam, né? Simplesmente depois deterioraram-se. Então, isso aí, na verdade, é um método, a prática de conservação dos alimentos é, antes de tudo, uma prática para evitar o desperdício de alimentos. Então, nós temos aí uma prática muito milenar, desde os primórdios da humanidade, se utilizam práticas, de conservação dos alimentos, e veremos aqui algumas delas. Algumas são já antiguadas, já são bastante conhecidas, e outras são mais modernas. São práticas utilizadas com a tecnologia que temos, e que utilizamos usualmente nos dias de hoje. Os métodos de conservação de alimentos, eles desde os primórdios eles são utilizados. Muitos de vocês observam aí no passado, os avós de vocês, as avós de vocês, utilizando essas práticas, o que nos dias de hoje já não é tão comum, até porque a sociedade de hoje ela não está mais simplesmente baseada na sua autoprodução, na sua autossustentabilidade, na sua autoprodução. Então, simplesmente as pessoas elas estão dependendo muito de viver nas grandes cidades e dependendo muito de também que outros produzam os alimentos para elas. Elas não cultivam seus próprios alimentos. Então, muitos desses métodos já são desconhecidos. As pessoas não têm conhecimento de que eles estão atuantes e que eles existem, E aqui nós vamos retratar para vocês algumas dessas técnicas para que vocês elaborem aí na casa de vocês os melhores procedimentos para estar conservando seus alimentos por um tempo, por um período, muito maior de tempo. Claro que no decorrer dos anos, sempre vão surgindo novas técnicas e sempre uma sobressaindo sobre a outra, uma a mais que a outra, Mas as principais, elas sempre vão estar aí para consolidar essa tarefa de grande escala, que muitas vezes as pessoas precisam utilizar para uma grande quantidade de alimentos, e aí elas têm um certo dossiê técnico já pronto e já elaborado para que elas possam estar utilizando de tal maneira para conservar aí seus alimentos. É bem observado também, que nós temos uma grande dificuldade nos dias de hoje de produzir constantemente. Então, por exemplo, o ideal para um ser humano, para um ser vivo, consciente como nós somos, homens e mulheres, é simplesmente nós conseguimos o alimento in natura. Quanto mais in natura nós conseguimos o alimento, quanto mais in natura nós consumimos o alimento, melhor é para a nossa saúde. Só que convém que nem sempre isso é possível. E na grande maioria das vezes nós necessitamos que esse alimento ele seja processado inúmeras e inúmeras vezes, acontece na indústria alimentícia hoje, que os alimentos são ultraprocessados e as pessoas comem sempre alimentos ultraprocessados. Ou seja, alimentos que estão ali na prateleira há muitos e muitos anos, muitos e muitos meses,
guardados na prateleira. E isso simplesmente acaba acarretando alguns certos tipos de problemas para o metabolismo das pessoas. Uma vez que nós temos um organismo vivo, ele depende de alimentos que também estejam vivos. Então, quanto menos processados forem os alimentos que consumirmos, melhor é para a nossa saúde, melhor é para o nosso metabolismo, melhor é para a nossa genética se desenvolver cada vez melhor e cada vez mais. É, agora, nessas etapas, né, primordiais aqui do nosso trabalho, da nossa aula, eu vou falar para vocês os detalhes técnicos de cada uma das etapas dos procedimentos de conservação dos alimentos. A conservação dos alimentos, tá, pessoal? O tempo de prateleira que vocês vão tirar aí de um alimento, simplesmente vamos supor, um alimento ele dura na prateleira cerca de 30 dias, né? O período mínimo de conservação dos alimentos que geralmente estão no supermercado, 30 dias. Ou simplesmente 6 meses, né? Um ano, 2 anos no máximo, né? É o que eles colocam no máximo de 2 anos. Os produtos ultra conservados, né? Então nós vamos dizer que esses produtos eles têm um nome específico no tempo de prateleira deles. Se chama shelf-life. Shelf-life nada mais é o que o tempo de prateleira, o tempo que um alimento dura conservado sem que ele se estrague, sem que ele perca suas propriedades organolépticas. Ou seja, então você vai ter um alimento com shelf-life que vai durar aí na prateleira em torno de 30 dias, em torno de 6 meses, em torno de um ano e alguns incríveis outros produtos, cerca de 2 anos. Temos outros casos aí de produtos que duram muito mais tempo, né? Que nem é o caso do arroz, do milho, do feijão, que in natura e na secagem adequada, eles podem ser conservados aí durante 30 anos. Só que, geralmente, quando eles estão envasados, né, aquele período que vocês veem de validade dos alimentos que são, digamos assim, os alimentos que são duráveis, né, os alimentos que duram por bastante tempo, esses alimentos geralmente eles têm um prazo de validade ali que não corresponde a eles, mas simplesmente a embalagem deles que se perde durante esse período. Portanto, vocês podem ver um alimento não perecível como arroz, como farinhas, como temperos até mesmo, né? Vocês podem ver isso com certo prazo de validade. Só que o prazo de validade ali, igual o mel, por exemplo, o mel é validade indeterminada, né? O mel não vence. Só que o prazo de validade que eles colocam ali é simplesmente pela embalagem do alimento que vai simplesmente se deteriorar. Ou até mesmo em incríveis casos, né, em que eles adulteram até mesmo a quantidade de componentes que tem ali no alimento. Que nem o mel pode ser processado, né? Ele pode ser simplesmente adulterado. Então eles colocam essa validade no mel, mas simplesmente se baseia mais na embalagem do alimento que se estraga, né? Ou seja, o alimento em si não se estraga, mas a embalagem se estraga, né? Incrível isso daí. Veremos também, né, que tem práticas aí utilizadas principalmente no exército, nos exércitos, né, em que eles simplesmente utilizam alimentos desidratados e envasados enlatados. Ou seja, eles utilizam alimentos enlatados, né, e desidratados que duram aí cerca de 30 anos, né? Então, uma boa dica para vocês aí. Isso não é utilizado muito no comércio, né? No supermercado, na indústria alimentícia, justamente porque não vai dar tanto retorno para as indústrias, para as fábricas que produzem esse tipo de alimento. Então, eles deixam isso de lado, né? Porque seria uma alternativa muito viável para evitar que houvesse desastres aí de desperdício de quantidades imensuráveis de alimentos. Só que, no entanto, eles deixam a desejar, né, e descartam algumas tecnologias benéficas que poderiam ser utilizadas em grande escala pelas indústrias, né? Mas não são. Porque a finalidade simplesmente de todas as indústrias, né, no mundo de hoje é mais o dinheiro do que simplesmente a saúde, do que simplesmente as tecnologias, a ciência propriamente dita, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos às práticas, aos métodos de conservação dos alimentos. Nós temos aí
que as principais causas de deterioração dos alimentos são pelos agentes físicos, pelos agentes químicos e pelos agentes biológicos. Então, esses principais agentes deteriorantes dos alimentos, né, eles são os agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Os agentes físicos, eles são alguns, por exemplo, como alterações, né, da temperatura, a umidade, a secura, o ar e a luz que irradia nos alimentos. Nós temos que os alimentos químicos que deterioram, simplesmente algumas variáveis que deterioram os alimentos, como a oxidação das vitaminas, decomposição de proteínas, o que causa mau cheiro, fermentação de hidratos de carbono, que dá um sabor picante e por vezes forma gás. Temos a rancidez dos lipídios, né? A gordura, os óleos, as gorduras dos óleos que simplesmente se rancificam no alimento. Temos o escurecimento dos alimentos, conhecido como a reação de Maillard, que é o caso pela combinação de derivados de açúcar e certas proteínas. Temos também os agentes biológicos, que podem ser intrínsecos ao alimento, como é o caso das enzimas, que ocasionam, acarretam aí ações enzimáticas, né, que vão degradar e desconstruir o alimento, ou agentes extrínsecos, como a ação de micro-organismos ou de outras entidades biológicas. Agora, cientes, né, de quais são os fatores que deteriorizam os alimentos, nós vamos ver que os métodos de conservação dos alimentos se baseiam nessas variáveis. Simplesmente a conservação dos alimentos ela vai se pautar, né, na manipulação e na alteração desses agentes que deterioram os alimentos e vão simplesmente contornar e evitar que esses agentes de deterioração atuem sobre os alimentos. Os métodos de conservação dos alimentos são refrigeração, congelamento, ultracongelamento, escaldagem ou fervura, pasteurização, enlatamento ou esterilização, apertização, secagem, desidratação, liofilização, concentração, embalagem a vácuo ou embalagem em atmosfera modificada. Nós temos aí também, né? Esses aqui são os principais métodos de conservação, tá ok? Nós temos também os métodos que são os métodos não recomendados, embora sejam utilizados alguns com muita frequência, outros nem tanto, mas são os métodos não recomendados, como é o caso de conservantes e os métodos por irradiação. O caso por conservantes ele não é indicado simplesmente porque os conservantes eles são em sua maioria químicos e artificiais e eles vão adulterar a composição dos alimentos de certa forma e vão ser, na verdade, inóspitos, né? Eles vão acarretar problemas para a saúde daqueles que consumirem o alimento. Ou seja, alguns conservantes eles podem ser tóxicos para o organismo das pessoas, né? Então é bom se evitar os conservantes, embora eles sejam usados com muita recorrência nos dias de hoje. Já o método por irradiação, ele também é um método que não é muito aconselhável, porque pode causar adulterações e pode danificar os alimentos. Os alimentos eles podem até inclusive se tornarem radioativos, né, com esse método de conservação, utilizado aí por alguns cientistas. Vamos detalhar agora cada um desses métodos de conservação, né? Nós temos o método de refrigeração, que consiste no armazenamento em câmeras frigoríficas, o que conserva os alimentos frescos em temperaturas baixas. Essas temperaturas geralmente variam entre menos 1 grau Celsius a 10 graus Celsius. Não impedem que os alimentos se estraguem, mas, no entanto, retardam o desenvolvimento de micro-organismos e reduz a ação de enzimas. Outro método de conservação dos alimentos, né, é o congelamento. O congelamento é depois do enlatamento, o método mais usado na conservação dos alimentos. As indústrias de processamento de produtos alimentícios e as donas de casa congelam a maioria dos alimentos frescos e também alimentos prontos, como batatas fritas e salgados. Nós temos também o método da ultracongelação.
consiste em submeter os alimentos em temperaturas inferiores a menos 40 graus Celsius durante um curto período de tempo, cerca de 2 horas no máximo, e depois mantê-los em uma congelação normal. Nós temos o método de escaldagem ou fervura. Não é um método de conservação em si, é normalmente um passo anterior ao congelamento, especialmente para os legumes. Os vegetais são imersos em água a ferver durante alguns segundos para primeiro remover todos os agentes patogênicos possíveis da superfície e depois para serem congelados. Nós temos aí o método da pasteurização. A pasteurização é um tratamento térmico que elimina os micro-organismos termossensíveis, todos os patógenos e todos os outros não esporulados existentes no alimento. A temperatura de pasteurização está em torno de 60 graus Celsius a 70 graus Celsius. A pasteurização geralmente era um método muito utilizado para a conservação de leite. Nós temos o leite, aquele leite de saquinho, né? Ele era bastante utilizado no passado e ele era simplesmente um dos alimentos, né, processados simplesmente pela pasteurização. Só que depois de alguns anos, né, o leite de saquinho ele foi substituído pelo leite de caixinha, que é simplesmente um leite esterilizado. E o próximo procedimento, um próximo método de conservação é simplesmente a esterilização e enlatamento. A esterilização é um processo que consiste, né, em submeter os alimentos hermeticamente embalados a temperaturas elevadas durante um certo período de tempo, a fim de destruir completamente possíveis micro-organismos patogênicos ou não e os seus esporos. Temos também, né, esse método de esterilização, de enlatamento, ele é o mais utilizado hoje pela indústria alimentícia. Vocês podem observar, né, que vários e vários alimentos, tanto leite de caixinha, né, principalmente, quanto alguns outros produtos como leite condensado, conservas e vários outros produtos enlatados são simplesmente utilizados e eles passam pelo processo de esterilização. Depois de serem esterilizados, eles passam para o processo de enlatamento, né? Na verdade, é uma simbiose aí de duas técnicas de conservação. Nós temos também o método e a técnica de apertização. As latas ou vidros, né, para o acondicionamento de produtos, estes são lacrados e submetidos a altas temperaturas em autoclaves, as quais têm por princípio de funcionamento o mesmo das panelas de pressão domésticas. A autoclave é preenchida com água e os produtos lacrados são imersos nessa água e lacrados sob pressão por alguns minutos. Nós temos a outra técnica de conservação dos alimentos, que é a secagem. A secagem é um método tradicional baseado em fazer os alimentos perderem a sua umidade, expondo-os às condições ambientais naturais, especialmente ao sol, de modo a perderem a maior parte da água por evaporação. Temos também um método semelhante ao da secagem, só que, no entanto, ele é feito de forma artificial, que é o da desidratação. A desidratação consiste na remoção total ou parcial do conteúdo de água de um alimento, através da aplicação de calor controlado. Geralmente, a desidratação é feita em estufas, né, semelhantes a fornos, só que com uma temperatura muito mais branda e mais amenizada. Nessas estufas, os alimentos são colocados nessas estufas e são simplesmente desidratados. Eles passam simplesmente a ter toda a água ali removida, né? Outro método de conservação é o método por liofilização. Na liofilização, nesse processo, a água é removida dos alimentos enquanto ainda estão congelados. O alimento congelado é resfriado até cerca de menos 30 graus Celsius. Em seguida, é colocado em bandejas em uma câmara a vácuo e o calor é aplicado lentamente.
Por esse método, a água congelada contida no alimento evapora sem passar pelo estado líquido. O alimento não é submetido a temperaturas elevadas até que a maior parte de sua umidade tenha sido removida. A secagem leva de 4 a 12 horas, dependendo do tipo de alimento, do tamanho das partículas e do sistema de secagem utilizado. Nós temos também um método por concentração, com açúcar ou com sal. O método de concentração na conservação de alimentos consiste na remoção de parte da água dos alimentos, onde os açúcares ou sal adicionados ao alimento tornam-se concentrados, resultando em sabores mais pronunciados e numa diminuição da atividade de água, ou, em outras palavras, da água disponível para os micro-organismos. O método de concentração é um dos métodos bastante utilizados também, né, que vocês conhecem aí como simplesmente a produção de doces. Os doces, na verdade, eles são produzidos, né, não com o objetivo tão próprio de serem doces em si, na verdade, mas é um princípio de conservação dos alimentos. Então, simplesmente se fabricam os doces, né, para evitar que haja um desperdício dos alimentos. Então, os doces são produzidos e ali com o seu resultado final, eles têm aí um prazo de durabilidade muito maior e bem mais estendida do que se fossem na verdade, as frutas, né, ou outros alimentos utilizados de sua forma convencional, de sua forma natural, de sua forma fresca, né? Então, o método de conservação por açúcar é aí, na verdade, o caso dos doces, né? O caso de sal também há alguns salgados, né? Alguns alimentos geralmente que são marinados aí com sal. Nós temos o método de embalagem a vácuo. Na embalagem a vácuo, a eliminação de todo o ar dentro do recipiente, tais como sacos de vácuo ou recipientes nos quais os alimentos são armazenados. Isso interrompe os processos de oxidação e a multiplicação de germes e prolonga o prazo de validade do produto. Os micro-organismos que precisam de oxigênio para viver, aeróbicos, não conseguem crescer, mas os micro-organismos que não precisam de oxigênio, os anaeróbicos, podem. Por isso, o procedimento de embalagem a vácuo é realizado junto com o congelamento, para evitar e retardar o crescimento de micro-organismos anaeróbicos. E temos aí, né, um dos últimos aqui no caso, né, desse acervo aqui de técnicas e procedimentos de conservação dos alimentos. Nós temos aqui, nesse caso, a nossa última técnica de conservação dos alimentos, que é simplesmente o alimento embalado em atmosfera modificada, que baseia-se em criar um vácuo no alimento enlatado e depois introduzir uma mistura de gases cuja principal tarefa é eliminar o oxigênio ou modificar a porcentagem de gases que compõem o ar. Os gases são utilizados muito nesse procedimento e são mais utilizados geralmente o dióxido de carbono, o azoto, e o dióxido de carbono ele tem um certo poder de conservante próprio, enquanto o azoto é um gás inerte que apenas atua como um enchimento para que o alimento não seja achatado como se estivesse no vácuo. Um exemplo de alimentos embalados em atmosfera modificada são os salgadinhos e as batatas chips. Bem, aí nós tivemos aí, né, uma retratação das principais técnicas e dos principais métodos de conservação dos alimentos. Claro que vocês podem utilizar quais os métodos vocês acharem convencionais e convenientes para vocês aí em cada ocasião. Mas em geral, né, as pessoas costumam utilizar os doces, fazer doces de alimentos, né? Vocês já podem utilizar aí o procedimento de desidratação, comprando uma estufa, né, que é semelhante a um forno, só que na verdade com princípios diferentes. Vocês podem desidratar os alimentos também no forno de cozinha tradicional, só que vai haver aí um consumo maior de gás, né? E simplesmente depende da quantidade de alimentos que vocês vão desidratar.
os métodos são variados. Os de congelamento são também os mais utilizados, né? E as pessoas, geralmente em casa, elas não conseguem utilizar em casa um método de esterilização, né? Geralmente o método de esterilização ele é o mais utilizado na indústria, só que, no entanto, em casa é um dos mais difíceis de ser utilizado, simplesmente porque exige, né, algumas máquinas para serem utilizadas durante o processo. Mas vocês podem utilizar bastante o método de secagem de desidratação. E temos aí o de concentração utilizando o açúcar, o sal também, né? E o de congelamento. Os de congelamento são os mais usuais, os que mais podem ser utilizados e são utilizados com recorrência, tanto na indústria quanto também pelas donas de casa, né? Até mesmo porque com o advento da tecnologia dos refrigeradores, dos congeladores, né, das geladeiras, as pessoas conseguem hoje fazer isso com muita facilidade nos dias de hoje. Também aqueles que querem produzir em larga escala, em média escala também, eles podem comprar aí também refrigeradores e congeladores para estarem usando aí em suas casas e simplesmente aumentar o know-how de produtos oferecidos, né, para seus clientes. Claro que vocês têm aí uma grande bagagem de métodos de conservação, tá ok, pessoal? Isso aí é só para vocês terem um esclarecimento, né, de uso, até porque é muito importante vocês saberem os métodos de conservação dos alimentos para utilizarem a tecnologia adequada para os produtos que vocês estiverem simplesmente utilizando aí em mãos, né? É bom vocês entenderem isso porque já é um procedimento à parte, né? É muito importante vocês fazerem a conservação dos alimentos simplesmente para que vocês evitem, né, de terem perdas, de terem alimentos que simplesmente vão ser descartados aí, simplesmente por não terem sido conservados da maneira correta, tá ok? Então é isso. O método de conservação ele é sobremaneira utilizado para evitar o desperdício e para evitar que tenhamos perdas da colheita e perda dos alimentos processados. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula.